Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Marcelo Ramos. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre automatização de gestão de continuidade de negócios. Eu trabalho na Módulo, eu sou especialista na parte de gestão de continuidade, também trabalho na parte de riscos, segurança, apoiando aí os processos e as atividades da Módulo também. Mas meu ponto principal aqui para tratar com vocês nessa manhã é sobre continuidade de negócio. Eu quero dividir essa apresentação em duas partes, uma bem breve sobre um aspecto conceitual de continuidade de negócio, que é um assunto bastante em voga nesse momento, e a parte de demonstração do nosso sistema que cuida aí da continuidade de negócio. Bom, quando a gente está falando de continuidade de negócio, sempre a gente tem que lembrar que a gente está tratando aí de um incidente que pode provocar uma disrupção. A gente está trabalhando na nossa organização para proteger os nossos produtos e serviços, nossas atividades críticas, pessoas, recursos, a própria vida da organização. Continuidade de negócio, portanto, está preocupado com essa resiliência corporativa. Então, eu tenho um incidente no qual eu estou aqui prevenindo, eu estou usando a minha prevenção, procedimentos de detecção também, até que esse incidente ele evolui, eu tenho um plano de gerenciamento para dar respostas a isso, mas ele evolui para um desastre. O desastre é algo além do incidente, porque o desastre ou a crise, eles podem causar aí a disrupção, a interrupção da organização dela poder entregar aí seus produtos e serviços. Para isso, eu preciso ativar os meus planos de administração de crise, gerenciamento de incidentes, plano de continuidade operacional, recuperação de desastres e assim sucessivamente. Tudo isso está envolto no meu plano de continuidade, no meu plano de teste e validação e, principalmente, nas minhas políticas, na minha política de gestão de continuidade de negócio e outras políticas, no meu programa de implementação da continuidade de negócio e no meu sistema de gestão que está ali baseado na ISO 22301. Então, para eu implementar a continuidade do negócio na organização, eu preciso de método, eu preciso de uma metodologia robusta para isso. A ISO 22301, ela vai me atender nesses aspectos. E como que a gente estabelece o nosso sistema de gestão de continuidade de negócio? Bem, a gente tem algumas etapas aqui de acordo com o nosso Meta Framework da Módulo, né, de GRC. Desde a parte de planejamento do projeto, implementação e definição de uma política para a continuidade de negócio, a parte de entendimento da organização, no qual eu tenho aí a BIA, o Business Impact Analysis, eu vou olhar os meus processos, eu vou olhar os meus produtos, vou identificar aquilo que é crítico, mediante os impactos financeiro, operacional, imagem, ambiental, seja lá o que for que a organização tenha como sua atividade fim, determinar soluções de continuidade para isso, ou seja, qual o plano B caso pare de entregar um determinado produto ou serviço ou um processo seja interrompido. E a minha etapa 2, que é justamente a implementação dessa solução, vai ser o quê? Em termos de tecnologia, nuvem, um data center secundário, algum outro tipo de utilização de um outro fornecedor, estabelecemos procedimentos, meus planos de resposta aos incidentes e planos de resposta de continuidade operacional, gerenciamento de incidentes, recuperação de desastre, que tem a ver muito com a parte de TI, administração de crise, que tem todo o fluxo de acionamento, e teste e validação para verificar se isso realmente na prática acontece, eu testar as minhas equipes e exercitar as minhas equipes. Bom, tudo isso, pessoal, demanda bastante trabalho, né? E demanda bastante documentação. Geralmente as organizações fazem isso com planilha, com documento Word, seja lá o que for, doc, de diversas maneiras. Eu quero apresentar um pouquinho para vocês um pouco da nossa solução voltada à continuidade de negócio, tá? Porque nesse sentido ela é bastante interessante. Bom, eu tenho aí então o nosso sistema que cuida da parte de continuidade. Além da suíte do Risk Manager estar voltada para análise, avaliação, tratamento de riscos, eu também tenho uma parte voltada à continuidade de negócio. O primeiro ponto que a gente pode verificar aqui é justamente os dados que a gente está usando aqui são de demonstração, apesar de terem nomes aqui dos clientes, mas nós vamos utilizar aqui apenas o nosso
estudo de caso que a gente tem internamente, como exemplificação. Então, eu tenho aqui duas camadas no meu sistema, que são os meus processos, no qual eu vou inventariar, e os meus sistemas, que vão estar aqui também mapeados, certo? Então, por exemplo, eu pego um processo como prospecção de clientes, no qual eu tenho toda uma ficha aqui, bastante interessante, com o nome desse processo, o qual ele também está associado, e eu posso também, dentro do sistema, ter uma visão, nesse caso, integrada, ou seja, o que suporta o meu processo, né? Quais são os sistemas que os suportam, com a sua respectiva resposta de risco nesse sentido, os atributos, né? Os meus dados de BIA, que já vão estar constando aqui, daqui a pouco eu vou explicar para você como é que a gente obteve esses dados de BIA, certo? E os meus requisitos de continuidade. Isso tudo já foi preenchido, certo? Com a descrição do processo, com os impactos financeiros, de imagem, regulatório e assim sucessivamente. Bom, isso se dá, pessoal, porque a gente efetua o BIA, e geralmente o BIA é uma entrevista que se faz através de uma planilha, né? Alguém entrevistando, indo no local de trabalho, mas nós podemos trabalhar a questão do BIA através do envio de entrevistas a esses clientes, né? Ao entrevistado, no caso. A gente pode selecionar aqui dois tipos de processo, por exemplo, como prospecção de clientes ou atendimento a clientes, e obter aqui a respectiva resposta, enviar, né, essa entrevista. No caso aqui, ela já foi enviada. E eu posso ter aqui justamente o recebimento dessa entrevista de BIA. Nós vamos acessar aqui essa entrevista. E nós temos esse caso aqui, por exemplo, de um BIA para prospecção de cliente, no qual a pessoa que vai receber a entrevista de BIA, ela pode estar preenchendo com as informações. Ela pode ter um apoio consultivo nesse sentido? Claro que pode, não teria problema algum nesse sentido. Mas a gente fala da facilidade da otimização em relação ao processo de BIA, no qual ela vai descrever ali as principais entradas do processo, saídas, atividades, listar sistemas, quais os principais fornecedores, né? Quanto tempo o processo pode ficar parado, quais os recursos mínimos, enfim, uma série de gama aí de informações. Isso vai ser, obviamente, envelopado, né? No sentido de salvar e de enviar as entrevistas, certo? Isso foi enviado, no caso, como está no meu nome, eu vou receber e essa pessoa receberia a cópia daquilo que ela preencheu para a entrevista de BIA e estaria justamente entrando aqui no nosso componente de negócio, na parte justamente dos processos de negócio do BIA. Ok? Bom, um outro ponto também importante, nessa análise do BIA, então, nós enviamos as entrevistas, elas são preenchidas. Como é que eu posso ter um painel de controle dessas entrevistas de BIA? Bom, nós vamos ter também no painel de controle toda a parte já preenchida das entrevistas de BIA, então todo aquele inventário e informações das pessoas que preencheram as entrevistas de BIA, a última revisão, a data da validade dessa revisão e se a entrevista de BIA foi aprovada ou não, porque ela pode seguir para um fluxo de aprovação. Então, ao invés de toda aquela troca de e-mail, em vez de todo aquele trabalho manual, o próprio sistema já traz a informação daquilo que está atrasado, daquilo que precisa ser aprovado, daquilo que ainda está passando por uma análise e por uma avaliação, ok? Eu também posso ter como resultado final, na minha parte do BIA, e aí isso é importante, no meu processo de decisão, toda a parte de entrevistas, no sentido de como estão disponibilizados os meus processos no âmbito operacional e no âmbito estratégico, e também definir as marcas de acordo com os dias. Por exemplo, se o terceiro dia gera para mim um impacto que é crítico e eu vou querer tratar com continuidade de negócio esse terceiro dia, eu posso justamente linkar a essa coluna e escolher ali os processos, ou até mesmo gerar um relatório de BIA. Aqui eu também tenho a parte de
definição de estratégias, no qual eu posso linkar aqui, por exemplo, se o financeiro é algo que é crítico, eu posso determinar uma estratégia nesse sentido. Deixa eu só voltar aqui rapidamente. Eu posso voltar aqui e definir uma estratégia, ok? Aceitar, optar pela continuidade, suspender ou terminar. Então, toda a minha parte BIA, toda a minha parte, voltando novamente, a análise de impacto, as estratégias e agora os planos. Na questão dos planos, eu posso ter o meu repositório de procedimentos, que é a minha maletinha. Ou seja, como eu levanto um correio eletrônico, um determinado ativo de conectividade, um determinado servidor, eu vou inserindo os meus procedimentos aqui na minha base, no meu repositório. Mas posso também ter aqui os meus planos, né? Nesse caso aqui, editar o plano, no qual eu vou poder ter a visão do meu plano de continuidade de negócio, os responsáveis, o suplente, o objetivo, a descrição do plano, aquilo que está sendo coberto por esse plano, quais são os recursos, né? Qual é a minha árvore de contatos, quais são os anexos, quais são os atributos e assim sucessivamente. Posso pegar esse plano também, depois dele ter sido feito, certo? E gerar esse documento de plano de continuidade, né? De forma a passar para alguma auditoria ou até mesmo para a própria organização. Então, como resultado final, lá do meu BIA, lá da minha estratégia, porque os planos estão ligados às estratégias e, respectivamente, ao BIA, eu posso também ter aqui o meu plano de continuidade sendo gerado de forma automatizada no meu sistema, ok? Com todas aquelas informações que decorreram da minha entrevista de BIA, da minha definição de estratégias e da minha parte aí de planos, tá? Até o momento que eu tenho aqui as minhas questões de anexos, imagens, assim sucessivamente. Ponto que é importante é que eu também posso, nesse próprio sistema, voltado à continuidade, efetuar, obviamente, os meus testes, a minha validação. Outros elementos de software podem cobrir a minha questão de política, de manual do sistema de gestão. Enfim, nós podemos ter toda a base de atividades de continuidade de negócio automatizadas no sistema. Ponto que é importante. Nós fazemos o serviço de consultoria, sim, temos especialistas para isso, podemos fazer trabalhos voltados à continuidade. Importante, a gente pode pegar como está o teu estado atual de continuidade de negócio e jogar para cima dessa ferramenta, desse sistema, e ter um ganho aí incrível. E terceiro, realmente fazer o trabalho aí de adaptação de acordo com a cultura da tua organização, tá? Eu passei um pouquinho do tempo, mas agradeço. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer questão a respeito de continuidade de negócio e temas afins, estou aqui para te responder e a Módulo está pronta aí para te servir no melhor possível em termos de projetos.